Eu vou contar como eu descobri que o meu namorado, há 3 anos, tinha uma namorada há 8 anos. Então, tudo começou no dia 12 de junho. Porque eu não entendi nada. O namorado de 3 anos dela tinha uma namorada de 8 anos. Portanto, a antiga namorada é muito mais antiga do que ela. Você é a amante. É isso, né, amiga? Só pra saber. Desse ano. Que ele chegou aqui em casa pra jantar às 3 da tarde. E aí, quando deu, tipo, mais 6, ele falou que queria ter um negócio do trabalho pra resolver. E que ele teria que ir embora. E, enfim, depois eu explico, mas eu já estava acostumada com essas interrupções, porque ele é da área de TI, e então sempre tinha, assim, algumas demandas meio fora de hora, e ele tinha 2 empregos, né? Então ele sempre justificava algumas ausências por conta disso. Daí ele saiu daqui às 6 e pouca. E aí a minha mãe chegou pra mim e falou assim: filha, o seu namorado tem outra namorada e só você que não quer ver. Caralho, a mãe sempre sabe, né? Mãe tem umas coisas que é assustador. Eu tenho tive uma amiga no passado, que ela casou com um viado, o Enéas. Ele era crente, era lá da igreja e tal, lá na frente de casa. Quando foi no dia do casamento dela, a mãe dela falou pra ela: você sabe que você tá casando com um gay, né? Você vai casar porque você quer. No dia. Mas ela casou porque ela quis, teve filho e tudo depois de que deu a merda. Eu falei, gente, não é possível, sabe assim, será? Mas será, bicho? Tipo assim, mas estava numa paz, apesar de tudo. Até porque eu e minha mãe estávamos fazendo um propósito de oração, 13 dias de oração. Ah, não. Eu tenho uma Meu Deus do céu. Eu perco um pouquinho de tesão quando vem esse tipo de informação, sabe? É por isso que eles se fodem. Vamos abstrair essa parte. Que acabava no dia 13 de junho. E aí, chegou o dia 13 de junho, fizemos o último dia do propósito. Aí, eu fiquei conversando com ele, como sempre, normalmente. Ele sempre falava comigo, né? Bom dia, blá, blá, blá. E, né, a gente sempre costumava se ver na sexta. Então, depois do trabalho dele, ele passava aqui. Mas sempre chegava super atrasado, tá? Aí, nessa sexta não foi diferente. Sexta-feira 13, ele chegou aqui atrasado. Mas eu tava super tranquila, nem reclamei. Ele até brincou que eu tava muito tranquila. E aí, estávamos no carro e o telefone dele começou a tocar. E ele tinha acabado de trocar de telefone. E aí, quando veio a ligação, apareceu a foto da pessoa que tava ligando. A foto do perfil, né? Da pessoa que tava ligando. E aí, apareceu uma menina. E eu falei assim, cara, quem é que tá te ligando? E ele falou que era um amigo dele. Aí eu falei assim... Vai se fuder. Cara, vou te falar, o que mulher sofre, né? A mulher hétero, ela vem ao mundo pra sofrer. Porque o homem, ele tem uma coisa de um cinismo que, puta que pariu, uma mulher aparecendo a foto da bonita. Aí o cara fala, é meu amigo. Vai tomar no cu, vai se fuder, porra. Olha, é uma menina, né? Na foto é uma menina. Ele falou, não, é a mulher do meu amigo. Falou o nome do amigo. Aí eu falei assim, cara, não é, porque você já me mostrou uma foto dessa menina, dessa mulher dele, e eu sei que não é essa. E aí eu vi que ele começou a ficar muito nervoso. E ele parou de olhar pra mim, assim, ele não conseguia nem olhar na minha cara. E ele ficou meio paralisado, assim, mudo. E eu fiquei... cara, quem que tá te ligando? E ele começou a falar que ele não sabia quem que estava ligando pra ele. Ai, meu Deus, por que, Senhor? Falou que não sabia. E ficou nessa, cara, não sei. Eu falei assim, bom, se você não sabe, não tem problema, então. Deixa que eu ligo pra quem tá te ligando e a gente descobre por que ela tá te ligando, né? Você não acha que faz sentido? Aí ele falou assim... Eu jamais faria isso, tá? Vocês sabem que eu sou desses, né? Que eu não procuro cabelo em ovo, que eu sei que eu vou encontrar. Eu jamais ligaria de volta. Deixava ele se explicar. Mas, né? Quem acha que tem que ligar mesmo. Pega o telefone e mete o louco. Aí eu falei, eu acho que a gente só tem essa opção, porque tá bem estranho isso, né? E aí ele falou assim... Cara... Eu já sei, é porque eu troquei o chip com a minha mãe e aí deve ser um contato do celular da minha mãe que tá ligando pra mim. Vamos lá na casa da minha mãe que ela vai te confirmar isso. E eu assim, não tem problema, vamos ligar pra essa pessoa, vamos só ligar. Eu falei assim, ou então você me fala quem é. Tipo, e aí eu comecei a ficar muito tranquila e pedindo, cara, só seja sincero, fala quem que tá te ligando.
E aí ele falou assim, é uma ex-namorada minha. Aí eu falei assim, por que ela tá te ligando e você nunca me falou dessa ex-namorada? Porque eu já tinha perguntado de ex-namoradas e ele nunca tinha falado dessa. Ainda bem que eu falo de todos os meus namorados pro meu marido. João sabe todos. Todos. Além dos ex-namorados, ele sabe dos ex-peguetes, que não dá pra contar porque eu peguei mais de 2.000 mesmo. Sou piranha. Mas quando a gente tá no rolê, bebendo, aí vai passando, já comi, já sentei, já dei, já mamei, peguei na sauna, já namorei por 3 dias, já vou falando. Que aí se a pessoa vier falar comigo, e aí, bicha, aí não sei o que, já chegar aqui no nhenhenhê, não vai ter constrangimento, né? Ainda mais que o João, hoje em dia, ele tá uma pessoa muito tranquila. O João já sabe que eu tenho um passado de piranha, então não tem esses constrangimentos. Façam isso, tá? Dialoguem, contem. Se você quiser esconder passado, só vai dar merda. Porque eu já tinha visto a foto das outras, né? E aí eu não reconheci a foto dessa. E aí ele falou assim, não, uma ex-namorada minha que eu tô conversando faz um tempo. Eu falei assim, há quanto tempo? Ele, uns meses. Eu falei, mas por quê? Ai, Deus, por quê, né? E eu falei assim, tava realmente assim, sendo bem tranquila, assim. Mas por que você tá conversando com ela? E, tipo, o que aconteceu? Ele, não, eu lembrei de uma música e aí me deu vontade de falar com ela. E eu falei assim, olha, então, tipo assim, acho que você gosta dela, né? No caso, o que tá fazendo comigo? E aí ele começou a tentar justificar que, ele gostava das duas e que ele tava confuso. E, bom, pra mim ali já, tipo, cara, né? Claramente você não tá interessado em mim, tá interessado nessa menina, então fica com essa menina. Só que aí começou a me dar raiva, né? Aí veio a raiva e eu comecei, tipo assim, cara, então fica com essa menina aí, tipo assim, né? O que você tá fazendo comigo? Eu só quero ir pra... Me deixa aqui que eu vou chamar um Uber. Aí ele, não, vou te deixar em casa e a gente vai conversando. E aí eu fiquei, tipo, né, naquele momento, assim, muito desnorteada, sabe? Que, tipo assim, cara, o que tá acontecendo? E pensando, assim, os 13 dias de oração, minha mãe tinha falado que, né, tinha já revelado o que ia acontecer. E eu, realmente muito magoada, assim, né? Porque eu tava me sentindo extremamente rejeitada naquele momento. Então eu nem consegui falar, assim, o que eu queria falar, porque eu tava, assim, meio... Sabe quando... Caraca, o que tá acontecendo? Tipo, não é possível que isso tá realmente acontecendo. Tava acontecendo, tá? Tava acontecendo com essa bonita aí que se chama Laura. E pra piorar, a Laura contou nos comentários, porque assim, ela fez esse primeiro vídeo pra contar que ela tava sendo traída e tal, não sei o que e tudo mais, e o pessoal ficou insistindo que queria saber do babado. E aí, ela contou num comentário que a família dele sabia das duas. A família dele sabia que ele tinha 2 namoradas fixas há muitos anos. Aí ela descobriu tudo e a outra apareceu pra contar, pra confirmar. Não dá pra acreditar essa história, mas ela é verdade, a gente vai contar aqui pra vocês. Eu vou botar uma vinheta. Olá, minhas rolinhas, eu sou Márcio Rolim, criador, apresentador, modelo, atriz, bailarina, modelo fotográfico, modelo da Passarela São Paulo Fashion Week, a bonequinha Suzy, a boneca bate-palminha, a boneca lupatinadora deste canal, onde a gente faz tudo que a gente quiser, a gente comenta tudo que nos convém. Por favor, segue, coloca seu dedo, que é pra você ficar em dia com todas as histórias que estão acontecendo sobre pessoas anônimas e pessoas famosas. Não interessa, aqui a gente comenta tudo. Aqui debaixo tem um Apoia-se e o link do clube de membros para você mandar uma ajudinha pro canal. Se torne membro, mande o Apoia-se que você vai participar do nosso grupão aqui, que é muito bom, muito delícia, e também das lives que são feitas somente pra galera que é membro. Mas antes disso, tô um recado aqui pra te dar, se liga. Galera, esse babado é bom, mas tem um outro aqui que é muito, muito melhor. É que setembro é o mês do cliente e a Insider me chamou aqui pra te contar uma coisa muito boa. Eu tenho quase tudo da Insider. Eu tenho tech shirt, eu tenho court shirt, eu tenho oversize, eu tenho calça future form, eu tenho short. Espera aí. Por que eu tô de cueca na publi? Ah, tá. É porque eu tenho várias cuecas Insider. Eu até esqueci porque a sensação é de não estar usando quase nada mesmo. É muito boa. Mas como montar um guarda-roupa com smartwear de qualidade, peças versáteis e muito inteligente? É só você usar o meu cupom ROLIM mais o descontaço do mês do cliente, que pode chegar até 50% de desconto em alguns itens do site. Gente, é metade do preço. O meu cupom exclusivaço já tem. Você já clica no link aqui abaixo, no seu carrinho
carrinho já vai entrar 15% de desconto aqui com a boneca. Daí você vai montando esse look, vai botando as suas peças estratégicas como essas que eu tô sempre usando aqui, até chegar no seu 50% de off. É uma oportunidade muito legal para você que nunca comprou uma peça Insider e quer conhecer uma roupa que dura, que desamassa no seu corpo, que tem um sistema anti-odor, que tem um design atemporal, chiquérrimo, que você pode usar muitas vezes em diferentes ocasiões, no dia a dia e até naquele evento muito bacana. E se você efetuar o seu pedido entre 15 e 20 de setembro, além desse desconto maravilhoso, nas compras acima de R$ 499 você ganha um brinde lindão que eu não vou poder te dizer o que é. Corre, clica, monta seu look, o frete é grátis em todo o site. Aproveita o desconto incrível desse mês, volta aqui e me conta. Voltei pra contar como eu descobri que o meu namorado, há 3 anos, já tinha uma namorada há 8 anos. Como eu falei na parte 1, eu pedi, né, o nome da ex-namorada, que ele me disse que estava conversando, adicionei ela no Instagram, ela me aceitou super rápido, e aí eu fiquei pensando, cara, como eu vou abordá-la, né, porque eu também não queria chegar, tipo, o que você quer, você que tá falando com, né? Mas ela tinha um perfil fechado, ela te aceitou? Ai, amiga, sei lá, no Instagram, não sei. Eu queria fazer uma coisa educada. Mas antes mesmo de eu estruturar a mensagem que eu ia mandar, ela veio falar comigo na DM e ela me perguntou, você me conhece? E eu respondi, devolvendo a pergunta, você me conhece? E aí ela disse, eu te conheço, mas como você me conhece? E aí naquela hora eu tive um feeling assim, eu falei, cara, vou jogar um verde. Eu falei, eu te conheço através do seu namorado. Até porque, né, na minha cabeça, pô, ele já tava conversando ela há uns meses, tipo, né, pô, já tava querendo namorar com ela mesmo, né? Aí eu falei, ela falou assim, como se o meu namorado não tem Instagram? E nessa hora eu percebi a gravidade da situação e eu falei, então, acho que a gente namora a mesma pessoa. Eu também namoro o... Caralho, amiga, caralho. Eu não teria esse sangue. Se eu fosse do time que conta, que vai atrás, que conta, porque eu sou libriano, né? Nada a ver, não tem nada a ver, não sei nada de signo. Eu já ia bater na porta da casa dela. Mas como eu não sou desse time, eu não ia fazer esse jogo. Ah, acho que a gente namora a mesma pessoa, você me conhece. Não, comigo não ia rolar, não. Ela falou assim, você namora com ele desde quando? E eu respondi, eu namoro desde 2022, e você? E ela respondeu, 2017. Nessa hora eu fiquei tipo, o que tá acontecendo? O que está acontecendo? Perguntei se podia ligar pra ela. A gente começou a conversar, daí trocamos prints, conversamos, aí ela começou a me mandar várias fotos. E um ponto aqui importante, ele sempre... a gente mora no Rio, né? E então, cada um em uma zona, né? Eu moro na Zona Sul, ele mora na Zona Oeste. Você sabe que não adianta você não dizer o nome dele, porque as pessoas que são amigos de vocês e como vão descobrir, né? Aliás, a gente já descobriu, tá? Já tirou os perfis dele todo do ar e tudo mais, mas a gente não vai expor aqui, porque ele tem esse direito de não se expor. Mas as pessoas, a gente namora o Tananã. Não adianta, amor, você não tá isolada do mundo, as pessoas vão saber. Ele sempre meio que tentava... Ai, Deus, como assim, Senhor? Mas ele sempre meio que tentava parecer um pouco Chico Bento, assim, pra mim. Como se eu fosse da Zona Sul e por isso, tipo, eu sabia mais coisas que ele. Ele tentava parecer um pouco bobo, assim, pra mim, em alguns aspectos. Embora ele fosse mais velho e muito mais experiente. Até porque eu nunca tinha me relacionado com ninguém. E aí, ele dizia pra mim que, cara, ele era muito, assim, bicho do mato, que ele nunca tinha viajado de avião. E aí, quando eu comecei a conversar com a namorada dele, uma das primeiras fotos que ela me mandou foi uma foto deles de, sei lá, 2018. Eles num avião. Tudo bom contigo? E eu fiquei tipo assim, cara, tá, peraí. Tipo assim, a mentira, ela tá indo pra um outro caminho, assim. Não é só uma mentira, tipo, aqui de relacionamento. É em todos os aspectos da vida. E na hora eu comecei a ficar muito desesperada. Eu falei, cara, com quem eu estava me relacionando? Com homem, amor. Se você fosse sapatão, a coisa ia ser diferente. Se você gostava de mulher, o negócio ia ser diferente. Você tá, eu gosto de homem. E eu não recomendo. Eu só saio com homem. Eu não recomendo a ninguém, tá? Perguntei como que ela sabia quem eu era. E ela falou, uma vez, assim, recentemente, eu vi o seu YouTube, né? O seu perfil do YouTube estava logado na TV dele, eu fui questioná-lo. E ele falou que era de uma namorada de um amigo dele. Só que ela falou que ela não acreditou e que ela tava insistindo pra ele falar com esse amigo, tipo, pra esse amigo, né, confirmar a história. E ele tava enrolando ela, acho que ia fazer isso em algum momento. E aí, nesse momento, eu percebi que se ele tava me escondendo a coisa mais difícil, que é uma outra namorada, provavelmente ele estava me escondendo muito mais coisa.
né? E também a história do avião, pra mim, ficou tipo, cara, como assim? Ele sempre falou que, tipo assim, sempre pagou de muito, sabe, ingênuo e não sei o que, e o cara já viajou de avião. E comigo ele nunca queria viajar, porque ele sempre tava sem dinheiro, mesmo tendo 2 empregos. E eu ficava tipo, como assim? Hoje em dia a gente pode parcelar. Mas então, eu só contextualizando, conheci ele no meu ambiente de trabalho. Conheci ele no meu ambiente de trabalho, porém éramos de setores diferentes, nosso grupo de amigos era, né, diferente. E naquele esquema de eu trabalhava muito de casa, ele ia pro escritório mais do que eu, então a gente também não tinha assim muita proximidade por conta do trabalho. A gente trabalhava no mesmo lugar, a gente se conheceu ali, mas a gente não tinha assim um convívio, né, no trabalho. E aí eu pensei, cara, eu tenho algumas pessoas em comum com ele. Assim, eu tenho algumas pessoas que eram do núcleo ali dele, que eu também conheço um pouco. Então eu vou perguntar pra essas pessoas, quem é o Tananã. E aí, só que tem um ponto também que eu preciso botar aqui. Ele me dizia que ele já estava muito, assim, desanimado com as amizades do trabalho, porque ele já tinha tido muitas fofocas envolvendo o nome dele e que... Caralho, cara, um articulador, né? Ele colocou todo mundo dentro de um balaio, que era... Caralho, o cara é muito, muito safo, né? Muito filho da puta. Por isso, ele não queria mais ter proximidade com ninguém do escritório e da empresa, e que também porque ele era muito perseguido na empresa, então ele não se relacionava muito profundamente com mais ninguém, que ele não queria mais ter grupinho de amigo. Ah, senhor. E aí, logo quando a gente começou, eu contei pra 2 amigos meus, né, pra uma menina e um menino que trabalhavam comigo, que eram os meus 2 amigos mais próximos, sobre, né, o que estava acontecendo. E aí falei com ele, olha, falei com não sei quem, e ele falou. E ele ficou desesperado. E ele ficou tipo, cara, não quero que ninguém saiba. E ele parecia querer muito proteger a nossa relação. E como eu vi que ele ficou realmente chateado de eu ter compartilhado com as pessoas e que ele realmente se preocupava de, tipo, cara, não manchar ali, não que eu fosse manchar a reputação dele, né, mas tipo, Vocês entenderam? Nesse momento aí, ele não queria que as pessoas do trabalho soubessem que ele tava namorando com ela, para proteger ela de fofocas ou de assuntos. Então, ela engoliu isso, né, ela tomou isso como verdade, porque, enfim, né, na verdade as pessoas do trabalho sabiam que ele tinha uma outra namorada, ele sabia que tinha uma outra mulher há 8 anos, no caso há 5 anos, né? E ela contou para as pessoas do trabalho. Enfim, essa mulher, ela engoliu muita coisa assim que ele conseguiu argumentar tudo. Até porque se aparecesse alguma fofoca, ela ia dizer, ele já tinha dito pra ela que o pessoal fazia a fofoca dele, então ela não ia acreditar nas fofocas. Parte 3 de como eu descobri que o meu namorado há 3 anos já tinha uma namorada há 8 anos. Bom, como eu tava falando, chegou o momento em que ele foi, né, até a casa da namorada 1. E aí ele... E aí... Eu adoro que ela fala namorada. Tadinha, gente. Namorada, ela se chama de namorada 2 e a outra namorada 1, que é a primeira namorada. É muita putaria, muita sacanagem, né? Ela falou, cara, ele chegou aqui, já te conto como foi. Daí ele foi, não sei o que, ela me contou. Cara, ele veio, agiu naturalmente, como se não tivesse acontecido nada, me cumprimentou normalmente, e aí eu perguntei pra ele, você quer me falar alguma coisa? E ele falou, não, por quê? E ele sempre reagia assim, meio agressivo, sabe? Quando você tinha alguma desconfiança ou alguma coisa. E ele, não, por quê? Ela falou, não, tem certeza que você não quer me falar alguma coisa? E ele disse, não, por quê? Você quer... O que você quer? O que você quer me dizer? E aí ela falou que já sabia de tudo. E aí, nesse momento, ele parou de olhar pra cara dela, assim como ele fez comigo, e ficou concordando com a cabeça baixa, assim, né? Segundo ela me relatou, eu não tava lá, né? Mas... E aí... ele, né, deu meio que o mesmo texto que ele tinha dado pra mim, de que então essa vai ser a última vez que a gente vai se ver, não tem nada que eu possa fazer pra gente continuar juntos. E ela falou que ela não aceitava aquilo, e falou, cara, eu acho que você vai continuar fazendo isso, você não vai mudar. E ele confirmou. Que legal, galera. Ele falou que sim, que ele não consegue se controlar. Tadinho, né? Chama monogamia compulsória. Já ouviram falar nisso? A monogamia compulsória é quando uma estrutura, um sistema político, tá? Quando a gente tá falando de monogamia compulsória, quando a gente fala de monogamia, a gente tá falando de um sistema político, tá? A gente não tá falando de uma opção, de uma escolha. Vocês têm que parar de pensar de uma forma tão rasa, tá? Por isso que a gente precisa ler, estudar, ler os filósofos, ler os contemporâneos, ler todo mundo, gente. Pra parar de pensar que tudo é a sua maneira de viver, tudo é sua opção de viver, não é, tá? Quando a gente fala de monogamia compulsória, a gente tá falando de um sistema político
político pensado, tá? Primeiro, para proteção dos bens. Segundo, para que o patriarcado continue de posse do corpo feminino. Então, a monogamia ela foi inventada para que esse corpo seja manipulado pelo homem cisgênero. Ou seja, ele faz o que ele quer do corpo da mulher. Se ele quiser sexualizar, ele sexualiza. Então, vamos criar o salto alto. Foi criado para homens calçarem, vamos botar pra mulher pra aumentar o DRE, ela ficar mais sexy. Não queremos essa mulher mais sexy. Então, vamos proibir peitos na televisão. Peitos de homem pode, peito de mulher não pode. Porque peito para o homem é órgão sexual. E, na verdade, não é um órgão sexual, uma glândula mamária, né? Por que do homem não é um órgão sexual, da mulher pode? Ela não pode na praia, ela não pode na TV. Mas o homem pode na praia e o homem... Vocês já pararam para se perguntar sobre isso? Então, são vários elementos que o patriarcado precisa ter posse para que ele domine o corpo feminino, e a monogamia é uma delas. Uma vez que essa mulher só tem afeto com um único homem, que ela passa a acreditar que ela só pode transar com esse homem que ela ama, e que ela compreende ou aceita o fato de que ela gozando ou não, ela precisa se desligar desse homem para estar com outros homens, aí é que a gente tem a monogamia compulsória, ou seja, você compreende, te é ensinado que você é obrigado a ser monogâmico. E essa compreensão, por vezes, ou quase sempre, é a única compreensão que todos nós temos de uma relação, entendeu? Então, amor, é isso. Ele tem consciência de que ele não é monogâmico, ele é uma pessoa não monogâmica. Não tem nada errado aí. O que tá errado é ele não avisar as pessoas com as quais ele se relaciona que ele é não monogâmico. As pessoas dizem pra mim, relatam, eu não consigo ficar só com uma pessoa. Por quê? Porque você é uma pessoa não monogâmica. Você não aceita os alicerces da monogamia, você não dá conta dela. Então, aceite isso e comunique para todas as suas parcerias, tá? Sejam elas quais forem, que você é não monogâmico. Você tem afetos com essas parcerias, você constrói laços afetivos, então talvez você seja uma pessoa não monogâmica poliamorosa. Comunique, porque a pessoa tem que ter o benefício da dúvida e o do não. É um benefício que tem que ser dado a outra pessoa. Não aceito, não quero. Eu gosto da monogamia, eu me sinto bem nela e eu quero um parceiro que entre nesse esquema junto comigo. E é o que ele não tá fazendo. Por isso ele é um grande filho de uma puta. Parte 4 de como eu descobri que o meu namorado, há 3 anos, tinha uma namorada há 8 anos. Então, comecei a minha investigação com o pessoal do trabalho. E, assim, pra mim, ele já tinha me dito que tinha ficado com 3 meninas do trabalho, mas que fazia muito tempo, que não tinha sido nada sério, que ele não tinha se apaixonado por elas. Afinal, né, ele não gostou de ninguém como ele gostava de mim. E aí, eu fui, na real, descobrindo que não tinham sido 3, mas, na verdade, 8 meninas, contando comigo, né? Acho que 8 contando comigo. Depois tem que fazer a conta. E aí, fui passando tudo pra namorada 1, né? Falei assim, olha, não somos só 2, tá? Somos uma galera aqui, somos tipo 10. E aí, ela... até porque ela estava completamente escondida, né? Ninguém sabia que ela existia e ela também não tinha acesso às pessoas, né? Ao ambiente de trabalho que eu tinha, né? E aí, eu fui relatando pra ela tudo que eu tinha descoberto e falei, cara, ele tá com você desde 2017, porém, a jornada de traição do Divo se iniciou em 2019, tá? Porque aqui eu descobri que tem umas meninas aqui que ele ficou em 2019. E ficou em 2020, 2021, e em 2022 ainda conseguiu iniciar um namoro comigo, já namorando você. Não é possível que essa primeira mulher que tá há 8 anos não tenha pego nada, assim, nada. Ah, gente, pelo amor de Deus, 8 anos? E aí eu descobri que ele tinha tentado namorar uma dessas meninas também, né? Ele tinha falado que nenhuma ele tinha se apaixonado, né? Mas descobri que uma dessas meninas que ele ficou antes de mim, ele tentou namorar. Que ele falou pra ela que ela era o amor da vida dele e até em casamento ele a pediu. E isso porque, eu tô falando das que ele ficou, porque tem as que ele não conseguiu ficar e que ele dava em cima, enfim, insistia assim e vinha sempre com uns assuntos tipo de que mudaria a vida por essas meninas e oferecia carona, oferecia ajuda material, assim. Eu falei, gente, o negócio tava, assim, realmente ficando bem assustador. À medida em que eu ia descobrindo as coisas, eu ia ficando, tipo assim, mais espantada. E fui passando tudo pra namorada 1. E aí, é claro, né, a gente se uniu na nossa dor de chifrudas amantes e, enfim, né, tudo que a gente tava descobrindo que a gente era. Na real, a namorada 1 era a namorada oficial, né? Então ela só foi realmente corna. Ó, você só foi corna, menos mal, né? Eu fui corna. Só não, né, amiga? Foi corna, é muita coisa. E amante. Você foi corna e amante. Eu falei lá no começo, né? Você era amante. Caralho, amiga, é mesmo. Ela foi só corna, mas ela era oficial. Você é corna e amante. Puta que merda. Ah, Jesus. E aí,
descobri também que isso porque o Divo tem 2 empregos. E aí eu descobri isso de um emprego. Do outro emprego, eu não sei, né? Isso eu tô falando das que eu sei, porque tem as que eu não sei. E aí, no outro emprego, eu só sei que ele realmente não falava pra ninguém que ele namorava e assumia uma postura de solteiro. Então, provavelmente, né? Provavelmente, ele já devia estar ali investindo pesado. Até porque essa empresa que ele trabalhava não fica aqui no Rio. Ela fica em outro lugar. E aí, é um lugar perto. E aí, assim, outra cidade mais perto. E aí, nessa última vez, né, que ele ia ter que ir no presencial, a empresa pagaria a passagem de avião, ele falou que não ia de avião, que ele ia de carro. E eu fiquei, gente, mas por que você vai escolher se torturar assim, né? Mas ele falou que achava muito melhor ir de carro, porque lá era muito difícil de chamar Uber. Então tá, né? E que ele preferia ir de carro. E aí agora eu já imagino que era pra facilitar ali, né, as saídas do Divo. Aí, obviamente, eu e a namorada nos unimos, viramos amigas. E, galera, não estamos com ele, tá bom? Pelo amor de Deus. Quando nós duas descobrimos tudo, a gente mandou, assim, ela mandou uns xingamentos, eu ainda mandei um textão, assim, porque eu sou meio dramática, né? Expondo toda a minha indignação. Falando que eu realmente tinha descoberto tudo, que aquilo tava, tipo assim, cara, você me destruiu, né? Porque realmente você conseguiu me destruir. E aí, o que aconteceu? Ele me bloqueou. Poxa, mas que ele... Óbvio, amiga. Óbvio, ele já não ia ficar com nenhuma nem outra. Já sabia que ia dar merda em qualquer lugar. Óbvio que ele ia bloquear, provavelmente ele deve ter bloqueado as duas, tá? Gente, ele não tem amor por nenhuma das duas. Ele queria tentar ficar com uma das duas, ou as 3, 4, 5. Não deu essas duas, ele tem várias outras opções. Não me admira que ele tenha te desbloqueado de fato. Nossa, eu tô bonita, né, nessa câmera hoje. Tô um gatão, né? Deve ser essa camisa insider. O meu nick tá aqui embaixo. Mas que eu tô me sentindo muito bonita, eu tô. Ó, olha esse perfil. Caralho. Bora lá, continuar. Eu descobri que o meu namorado, há 3 anos, já tinha uma namorada há 8 anos. Versão respondendo às perguntas. Então, vou começar pela pergunta mais perguntada, que é: a família sabia? Sim, os pais sabiam. Os pais se relacionavam tanto comigo quanto com a namorada 1. É claro que a namorada 1, né, já estava ali há muito mais tempo do que eu. E o relacionamento deles eu acredito que era mais próximo. Mas eu fui apresentada, né, como namorada da mesma maneira. Caralho, gente, não é possível que uma mãe e um pai corroborem com esse tipo de comportamento do filho, sabe? Eu acho que é todo mundo mau caráter, tá? Na minha opinião. Pai, mãe, ninguém presta. Comecei com os pais, dava presente pra mãe, fui no jogo de futebol, já fui em jogo de futebol com o Divo e com o pai dele. Os pais moravam perto da casa dele, então era comum a gente estar na casa dele e os pais aparecerem, ou a gente ir até a casa dos pais. Até a minha irmã já foi tomar café comigo e com o Divo na casa dos pais dele. E a namorada 1 era super próxima também, enfim. E a família, de certa maneira, também corroborava com as histórias do Divo. Então, a mãe falava pra gente, em alguns momentos, que realmente o filho trabalhava muito. Ela também reforçava algumas histórias, assim, quando acontecia alguma situação, né, que a gente poderia desconfiar. Isso aconteceu muito com a namorada 1, né, por exemplo. Eu dei um perfume, uma vez eu dei um perfume para o Divo, e aí a namorada 1 viu aquele perfume, ele não usava perfume, e aí ela perguntou, né, tipo, que perfume... Nossa, Cauã Raymond, né? Cauã Raymond, ele não usa perfume. É esse. E aí ele falou que a mãe que tinha dado pra ele. E aí ela acreditou. Ok, sua mãe deu um perfume pra você. Aí uma vez, ela tava na casa dos pais e, sem ela perguntar nada, a mãe, partiu da mãe dele, falar pra ela: ah, não, porque eu dei um perfume pra o meu filho, né, para o Divo. E a namorada 1 nem tinha perguntado nada. Em relação à festa de final de ano, eu acho que eu ajudei muito o Divo, tá, nesse aspecto, porque quem passou as festas de final de ano com o Divo foi a namorada 1, que ela já passava, né, desde o início com ele. Mas, o que aconteceu? Tivemos 3 finais de ano, né, durante o nosso relacionamento, e em 2 desses eu tava viajando. Primeiro, a minha família não mora aqui no Rio, então o meu pai tava doente também, e durante o meu relacionamento com o Divo, o meu pai já estava em tratamento, então acontecia muito dele ficar internado. E era comum, assim, eu às vezes ter que viajar meio que de supetão, assim, porque acontecia alguma coisa e, enfim, né, eu ia lá visitar o meu pai. E ele mesmo falou que em algum momento ele iria comigo, né? Eu cheguei a convidá-lo algumas vezes, mas
como sempre, né, ele tava sempre meio enrolado com a questão do trabalho, de dinheiro. E eu também não forçava, porque, assim, a minha família mais próxima, né, minha relação de... Amiga, um homem que nunca tem dinheiro em 3 anos, é melhor você... Nossa, eu tô sendo muito escroto agora, né? Você já devia ter saído dessa relação só pelo fato de estar 3 anos com ele e de nunca ter dinheiro, né? Dá esse prazo, gente, dá esse prazo pro teu boy. Ó, vamos ficar junto em 3 anos. Se em 3 anos você não começar a fazer o dinheiro minimamente pra gente ir pra Ubatuba, pra gente não dá mais, tá? Pra gente pegar uma viagem de avião, então aí não dá mais, amiga, porque é um fracassado social, fica muito difícil. Tá difícil pra todo mundo, muita gente não tem oportunidade. Se vocês estiverem construindo as coisas juntos, né? Ah, estamos juntos. Beleza, vamos fazer tudo junto e tal, beleza. Mas assim, se você tá tocando a sua vida, em 3 anos o macho não conseguiu nada, aí eu acho que você tem que começar a repensar mesmo a partir daí, né? Nem a partir da traição, tá? Da partir da traição. Isso é só mais uma visão escrota minha, elitista, porque eu sou uma pessoa escrota. Mas é uma coisa que você precisa pensar. Intimidade era com a minha mãe, com a minha mãe e com a minha irmã. E essas pessoas ele super conhecia, se relacionava super bem. A minha mãe adorava ele, chamava ele de genrinho. E realmente quando ele tava aqui na minha casa, ele era muito prestativo, ele era muito de casa mesmo, assim, ele tava em casa. E no ano passado, uma prima minha mora em Nova York e ela me convidou pra passar um tempo lá e eu fui. E aí eu falei, cara, tem como você me encontrar lá, né? Mas ele não tinha passaporte nem visto, então eu auxiliei ele nesse sentido. E ele me falou que no final da minha viagem ele me encontraria. Bom, já sabemos que não, ele não foi e o visto dele só ficou pronto quando eu cheguei no Brasil. Mas enfim, né? Quando foi no único ano em que eu tava disponível também pra passar o final do ano, que foi 2023, o que aconteceu? Na semana do final do ano, eu, né, tava super certa de que a gente ia passar o Réveillon juntos, né? Eu ia fazer um negócio aqui na minha casa e achei que ele iria vir, né? Normal. Quando foi a semana do final do ano, ele me disse que um familiar do pai dele estava muito doente e que ele teria que viajar, né, levar o pai para essa cidade pequena, que é algumas horas do Rio. E por isso, né, ele não ia poder passar o Réveillon comigo, porque o pai dele só podia ir no dia 31, então ele ia passar a virada na estrada, porque ele ia fazer um bate-volta, ele ia levar o pai e aí ele ia voltar. Então ele ia passar, tipo assim, aquele dia viajando. Caralho. Caralho, amiga. Nesse momento era pra você ter desconfiado. Nesse dia era pra você terminar esse negócio. Assim, inacreditável, né? Tipo assim, não aceitei fácil essa história. E realmente aquilo virou um tópico de discussão nosso. Mas, de novo, sem querer, eu ajudando o Tananã, eu comecei a me sentir muito mal fisicamente naquela semana. E aí eu fui diagnosticada com dengue. Tá, amiga, tá. Você se fudeu toda, adoeceu. Aí você justificou pra si mesmo, porque às vezes é isso, tá, gente? A gente cria justificativas pra nós mesmos, pra não acreditarmos nas verdades que estão expressas no meio da nossa cara, no meio da nossa fuça. Meu namorado já tinha namorada, versão respondendo perguntas com a namorada 1. Olha, uma coisa... Caralho! Não é possível. Cara, ele é um filho da puta mesmo. Esse eu quero ver, hein? Esse eu quero ver, muito. Caraca, velho, não é possível. Lindas! Lindas! As duas. Não consigo nem dizer que é mais bonita que aqui, porque não tem, né? Meu Deus! Vocês perguntaram muito. Foi a questão do aniversário. E aí, você quer falar alguma coisa? No aniversário, né, a gente não costumava... Eu acelerei o vídeo porque eles são gigantes, eu não tive tempo pra editar, tá, gente? Por isso que elas estão com essa voz de taquara rachada. Comemorar no dia do aniversário dele e pra mim tudo bem também, gente. Eu também não fazia questão de comemorar no dia do aniversário dele. A gente costumava se ver no final de semana e eu fazia um bolo às vezes. E a Laura ela já comia com ele, né? Eu saía pra comer, então eu tava ganhando, né? Mas eu não passava nem ano novo, nem Natal. Mas eu acho bom falar que o Divo ganhava 2 festas de aniversário, né? Porque ele ganhava 2 bolos. E o seu, você ainda fazia você o bolo. Eu, pelo menos, só comprava. Amiga, ele ganhava 2 bucetas. Você tá preocupada com o bolo? Ele ganhava 2 bucetas, 2 xerecas, todo dia se ele quisesse, entendeu? Mas ele comemorava assim, então meio que se dividindo entre a gente. E, de novo, férias, feriado, final de semana, era dividido. E pra gente, não era algo tão atípico, porque a gente já estava acostumada com aquela narrativa de que ele tinha essa demanda muito alta no trabalho. Então a gente, já estava meio que se acostumando, né, com essa limitação de tempo. Que ele tentava compensar de alguma maneira, ou encontrando a gente em algum momento durante a semana, ou fazendo alguma coisa muito especial pra gente. E também, não foi sempre assim, né? Ficou assim quando ele começou a namorar com a Laura. Mas, pra mim, o que ele dizia, que como a empresa dele trabalha com uma coisa específica,
justifica que acontecem coisas no final de semana e que realmente acontecem coisas no final de semana, mas não precisava dele, né? E ele falava pra mim que ele era necessário nesses momentos. Sim. Então, eu acreditava que ele tava trabalhando. Inclusive, ele mandava foto. Ele mandava várias fotos, meio que comprovando. E outra coisa também, é tipo uma coisa também, tipo, que eu nunca pedi foto. Eu também nunca pedi foto. E ele mandava por livre e espontânea vontade. Isso é estranho. Porque o mentiroso, safado, ele constrói a narrativa da FIC, entendeu? Que é pra não haver as desconfianças. Caralho, eu sempre mando foto pro João de onde eu tô. Então, se eu vou num médico de uma clínica muito chique, eu faço uma foto de lá e mando. Olha que clínica chique. Eu coloco o meu pé assim na pontinha para ser discreto. Nossa. Ih... Mas a gente é assim mesmo, eu e o João, tá? A gente gosta de... Quando ele tá em Itu e eu tô aqui, a gente gosta de dar satisfação. Se eu sair, for não sei o que, sair com um amigo e parará, tá, aí a gente, tô com um amigo, pá, encontrei não sei o que na academia, kikiki. A gente manda, mas não é porque a gente tenha medo de nada, não, tá? É porque a gente gosta desse tipo de coisa mesmo. Isso aí eu acho que você tem que ficar de olho, porque se a pessoa quer provar muito que ela tá num lugar, eu já acho meio estranho. Sim. Mas outra coisa também é, tipo assim, às vezes no mesmo dia ele se dividia entre a gente. Eu lembro uma vez que teve um aniversário que eu ia, e eu chamei ele pra ir, ele falou que não poderia, que ele ia tentar adiantar umas coisas do trabalho. Aí ele tava comigo, ele me levou no aniversário, depois eu descobri que ele te encontrou, ele ficou com você, aí depois ele ainda voltou pra me buscar no aniversário, e aí ficou comigo e depois voltou pra te encontrar. Então assim, a gente dividia... O malabarismo que ele fazia, gente, pra tudo dar certo, ele se empenhava, Pois é. Vocês perguntaram muito se eu já encontrei alguma coisa da Laura ou se a Laura já encontrou alguma coisa minha. E não, gente, a Laura até que ela não procurava, né? Mas eu ofuscava a casa dele sim, até porque ele morava sozinho, né? E nunca achei nada de outra mulher na casa dele. E inclusive a gente dividia a mesma escova de dente. Isso é, assim, pra quem tá pintando... Ai, amiga, para de ser porca. A gente não divide escova de dente com ninguém, tá? Pelo amor de Deus. Mesmo escova de dente. Tenha dó. Cada um tem que ter sua escova de dente. Eu, hein? Que mundice. Pedindo beijo. Nossa, fica tranquila. A gente já trocou saliva. A gente já trocou saliva. Não precisa de mais. Inclusive, né? A gente dormia do mesmo lado da cama. Então a gente dividia travesseiro, lençol, escova de dente e muito mais. E bom, se eu já desconfiei de alguma coisa, a única vez que eu desconfiei mesmo foi quando eu vi o perfil da Laura no YouTube, né? Que foi 2 semanas antes da gente descobrir tudo. Então foi tudo muito pertinho, né? E ele tinha me dito que era o perfil da namorada de um amigo, que provavelmente ele entrou com o celular dele, que tava com o perfil da namorada. E só que eu não acreditei muito nessa história, né? E eu tava cobrando ele pra ele falar com esse amigo pra ele confirmar essa história, né? Mas obviamente era mentira. Mas foi, gente, foi muito pertinho, né? Foi muito perto. Acho que uma hora ou outra a gente ia muito rápido barrar. E depois disso, inclusive, teve o aniversário dele, né? E da mãe dele eu também nunca desconfiei nada. Mas, nesse aniversário dele, a mãe dele deu uma película de celular pra ele e uma capinha de celular. De aniversário, porque ele tinha acabado de trocar de celular. Só que a película que ela deu era uma película de privacidade. Aquela que não dá pra ver. ver. Você não vê o que a pessoa tá usando. Aquilo dali eu achei estranho. Nunca tinha achado nada estranho, nunca. Mas aquilo dali eu achei estranho, ainda mais que ela sabia desse acontecimento do YouTube, né? Então, eu achei aquilo muito esquisito. Sim, ela tava realmente, assim, empenhada em ajudar. Ele ia esconder... Filha de uma puta. Cadê aquele meme? Mas que velha safada, né, gente? Porque eu falaria um monte pra essa mãe. Eu, sendo a número 1, a mais velha, a mais antiga, chega a senhora é uma grande de uma vaca, isso que a senhora é. Olha a senhora acobertando a putaria do seu filho. Não tem vergonha na sua cara, não? Não. Mas aí, também, assim, em relação a celular, tipo, a gente não desconfiava, porque você já tinha mexido no celular, nunca tinha encontrado nada. Sim. Eu nunca fui de muito pedir pra ver, mas quando ele usava o celular, ele usava do meu lado sem problemas. Mas uma coisa a gente descobriu ele mudava os nossos nomes pro nome do amigo dele nos contatos. Então quando ela ligava, ou se eu ligasse, ia estar ali o nome do amigo dele. Mas enquanto eu estava com ele, eu nunca vi ninguém ligar pra ele. Eu nunca fui de ligar mesmo, não. Eu mandava, a gente se falava, e assim, a gente se falava muito por mensagem, tanto eu e ela com ele, né? Então ele mantinha a gente muito atualizada de tudo que ele tava fazendo. Inclusive, assim, ele ia no mercado, ele me mandava foto que ele tava no mercado. E a gente nem pedia. Então a gente também não ficava naquela coisa de... Nessa paranoia também. De saber onde que ele tava, porque ele sempre tava em contato. Ele nunca sumia total, assim. Bom, vocês estão perguntando também se ele saía na rua com a gente. Sim, né? Gente, óbvio que ele saía na rua com a gente. Saía normal. A gente era namorada dele, óbvio que a gente saía na rua. Só que vocês estão achando que a gente mora em cidade minúscula. A gente mora no Rio de Janeiro, tá? Ele pode sair na Zona Sul e ninguém da Zona Sul conhece alguém da Zona Oeste. É assim, tá? Pra vocês querem saber. Inclusive, na Zona Oeste, ninguém conhece todo mundo da Zona Oeste.
existe, não. Olha só se é hétero, porque viado, aqui ó, a gente mora em São Paulo, amor. São Paulo muito maior que o Rio de Janeiro. Deixa eu te dizer, se uma bicha que eu tô pegando, um viado que eu tô pegando, ficar com o viado, que eu moro, digamos, na Zona Norte, aí o viado mora na Zona Leste, os gays tudo vai saber. Ih, mas tudo vai saber. Se o João beijar um boy em Paraisópolis e alguém vir, vão me contar. Se eu não souber, né? Porque a pessoa pode também vir me contar, eu vou dizer, ué, eu sei. Entendeu? Com viado o negócio é muito diferente. Todos se conhecem. Todos. Não tem esse negócio de você pegar viado e o teu namorado não saber. Vai saber, pelo amor de Deus. Aqui é bem grande. Aqui é bem grande. E o mesmo restaurante que pode ter na Zona Oeste também tem na Zona Sul, tá? Então, calma aí. Não, isso era tranquilo de fazer, né? Inclusive, ele mentia até essa questão de, por exemplo, ele tinha ido num restaurante com a Karen e eu falava assim, cara, vamos em tal restaurante. Aí a gente ia, ele falava que ele nunca tinha ido. Sim. E, inclusive, o seu restaurante preferido foi o que ele me levou na primeira vez que eu saí com ele. Pois é, né, gente? Que legal. E assim, a mesma coisa. Por exemplo, eu já tinha ido com ele em um restaurante e ele falava pra Karen que ele nunca tinha ido. Então era assim. Ele mentia muito, Psicopata, né? Não é psicopata a palavra que eu queria falar, não é sociopata. Ele era um mitônomo, né? Mitomaníaco. E também pica de ouro, né, gente? Porque tanta namorada assim, tanta mulher assim, que essa piroca tem que estar muito boa, tem que ser daquela que não gasta, entendeu? Usa, não fica gasta. Porque que homem é esse, gente? E que dá conta de tanta xereca? Honestamente. Pra encerrar, que eu tava num... Nada a ver, né? A gente foi num rolê, o João, e aí era negócio de boate, de festa, de drag. Aí eu falei, onde é o banheiro? Ele falou, eu acho que é por ali. Daí ele ficou numa ponta da boate, assim, que era bem grande, e eu atravessei e fui atrás onde era o banheiro. Quando eu cheguei lá, encontrei um seguidor. Se você estiver assistindo isso, amor, isso aqui é pra você, tá? Bi, o que você tá fazendo aqui? Cadê teu boy? Primeira pergunta, cadê teu boy? Gente, eu não devo satisfação pra vocês sobre onde está o João. Se vocês me virem num lugar e que o João não está, vocês não podem, vocês não têm esse direito de me perguntar onde está o meu boy. Não interessa, não é da conta de vocês. E a gente fica extremamente constrangido. Ele tá ali, gente. O João tá ali. Ué, por que eu tenho que te dar essa satisfação? Mas a pessoa vem perguntar na cara de pau. Ué, cadê teu boy? A vontade que deu de dizer pra esse viado foi assim. Não é da tua conta. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo uma cirurgia. Tô fazendo no mercado. O que eu tô fazendo dentro de uma boate, viado? Né? Então, assim, os gays, eles sabem tudo, tá, gente? Eles são intrusivos, invasivos, grosseiros, mal educados, inconvenientes, né? De modo geral, tá? Porque eu não faço esse tipo de coisa. Mas, ó, amiga, boa sorte pra vocês duas. Tô muito feliz de ter conhecido a história de vocês, tá? Que vocês estão amigas, lindas, virem lésbicas, se peguem, fiquem juntas, pra dar uma grande lição pra ele. Eu faria isso, entendeu? Bora fingir que a gente tá se pegando, bora fazer um perfil de casal, bora dar umas fotos juntas, dando um selinhos assim, tudo mais, deixar ele ver, sei lá. Ou faria assim uma rede de apoio e catava todas as namoradas dele pra armar uma coisa assim pra ele, entendeu? Porque eu acho que cabe uma vingança. Eu acho que a vingança é um prato delicioso de air fryer, assim, sabe? Você vai lá e bem fritinho, bem sem gordura, entendeu? Parabéns vocês dois que seguraram essa onda muito bem. Muito obrigado pra você que chegou até aqui o final desse vídeo sobre a vida alheia. A gente tá aqui pra isso, pra saber da história da vida dos outros. Segue o canal, coloca o seu dedinho aqui no nosso Apoia-se ou no nosso clube de membros. Toda segunda-feira à noite tem ao vivo. O pessoal que é membro tem prioridade nos comentários, nos negócios lá. Aos poucos todo mundo vai recebendo o link do grupo. E bem aqui tá passando mais história da vida alheia. Bem aqui, ó. Aqui, ó. Pra você continuar maratonando no canal. Um grande beijo, até o próximo. Tchau.